o mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai, mas segura na mão de Deus e vai. Que segurança, só de Jesus, e já desfruto gozo da luz. Sou com Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva, glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, eco do excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.
sempre vivendo em seu grande amor. Me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Olá, a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Nós iremos, a partir desse momento, compartilhar a palavra de Deus, e eu gostaria de começar pedindo que você estivesse com o seu coração voltado a esse momento. Eu tenho certeza que o Espírito Santo quer falar com você onde você está, aí na sua casa, talvez em algum outro ambiente, assistindo esse vídeo posteriormente, em outro momento. O meu desejo e a certeza que eu tenho é de que o Espírito Santo quer comunicar algo ao seu coração e que você possa ser edificado com a palavra de Deus. E o texto sobre o qual eu gostaria de ter uma breve reflexão com os irmãos está em Neemias, no capítulo 4, a partir do verso 1. Neemias, capítulo 4, a partir do verso 1. Eu aconselho você a acompanhar na sua Bíblia, se for possível, mesmo se você estiver em casa e puder nos acompanhar nessa leitura. Enquanto você procura o texto, eu quero te incentivar a se inscrever em nosso canal, a compartilhar aquelas mensagens que o Espírito Santo falar ao seu coração, aquelas que fizerem bem a você. Compartilhe, quem sabe não irão abençoar outras pessoas também. Se você quiser ser avisado, sempre que a gente for publicar algo novo, aperte no sininho, marca o sininho e você vai ser avisado das novas publicações. Neemias capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará seu muro de pedra. Ouve, ó Senhor Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles,
e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Juntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, pois, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Vamos orar, vamos ficar até esse pedaço e vamos orar. Pai querido, eu peço que, de uma forma muito especial, a Tua graça possa invadir o nosso coração nesse momento. Eu peço que a Tua palavra possa trazer sentido a tudo aquilo que está sendo ministrado, está sendo falado aqui nesse momento. Eu peço em nome de Jesus Cristo que haja um derramar do Teu Espírito Santo sobre os nossos corações, que haja uma comunicação da Tua graça. Ó Deus, através do Teu Espírito Santo, que essa palavra, que essas letras, ó Deus, que foram lidas, tragam vida ao nosso coração, ao coração do Teu povo. Em o nome de Jesus é que eu oro, agradecido. Amém e amém. O contexto dessa história é bastante interessante e fala a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém, depois que o povo havia passado pelo exílio na Babilônia, eles haviam voltado e aqui eles estão reconstruindo o templo. Não é sobre o contexto que eu quero falar com os queridos nesse momento. O que eu gostaria de comentar com os irmãos é a respeito da dinâmica do que está acontecendo aqui e correlacionar com o momento que nós estamos vivendo. Porque o momento que nós estamos vivendo, ele é ímpar, ele é único na história da humanidade. Mas há alguns princípios que se repetem quando estamos diante de desafios e lidando com inimigos, e lidando com oposição, e lidando com problemas.
E o texto aqui nos mostra exatamente isso. Havia uma expectativa, um desejo, um trabalho no coração, no sentido de reconstruir os muros. As pessoas estavam empolgadas, fazendo aquilo com alegria no coração. Mas em determinado momento, a situação começa a mudar. A oposição começou a acontecer, os embates, os inimigos começaram a se levantar. E no nosso caso, o inimigo não é o vírus em si, não é o problema em si. Isso faz parte. Nós estamos vivendo no mundo, e a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, passaríamos por situações como essa. Então, não é o mal em si. Mas por trás de tudo isso, existe sim uma tentativa, e aí agora do nosso real inimigo, de nos enfraquecer. E muitas vezes somos atacados, mas a dinâmica geralmente é a mesma. No texto sagrado diz a palavra de Deus que Sambalá ardeu-se em ira e ele começou a escarnecer dos judeus. Ele começou a trabalhar na moral do povo. Ele começou a desprezar o que estava sendo feito. Ele começou a dizer, olha, não vai dar certo. E a tentativa, o objetivo de Sambalá, o objetivo de Tobias, era que o coração dessas pessoas esmurecesse. O objetivo era que no fundo, eles retrocedessem, amedrontados. E eles disseram, olha, mesmo que vocês consigam resolver esse problema, no tempo que vocês estão propondo, vem uma raposa e destrói tudo. Em um outro momento nós vimos que eles pensaram num plano para atacar o povo de Deus, para matar alguns deles. E eles disseram, se matarmos, nós faremos a obra parar. Trazendo isso para os nossos dias, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele imagina que a nossa reação será a paralisia diante do medo, diante das ameaças. E ele não está falando, ele não faz isso de uma forma empírica. Ele sabe que muitas vezes o povo de Deus esteve paralisado por causa do medo. Há uma dinâmica no processo. Há uma dinâmica. E a palavra de Deus para o seu coração, a primeira palavra que você deveria guardar no seu coração é: não tenha medo. Diante das lutas, das adversidades, dos problemas que estão vindo, não tenha medo. Nosso coração não pode ser dominado pelo pavor, pelo medo, diante das adversidades que são reais. A ideia não é ignorarmos que há um problema, ignorar que há uma dificuldade, não é isso. É que o nosso coração não pode sucumbir ao medo, ao pavor. Há muitos exemplos do povo de Deus paralisado por causa do medo. A Bíblia fala que o exército de Israel, o exército do Deus vivo, esteve paralisado por 40 dias por causa das ameaças de Golias. 40 dias. O exército de Deus, o único exército na face da terra que podia dizer: nós temos o Senhor ao nosso lado. O exército que conhecia quem era Deus, que sabia do seu poder, esteve paralisado por causa de ameaças. Mas não foi apenas o exército de Deus na época de Davi. A Bíblia também fala do povo de Deus, como eu falei na semana passada, em Cádiz Barneia. Eles estavam diante da terra prometida, mas a visão daqueles 10 espias foi de que a terra era boa, mas os gigantes eram poderosos, o povo era poderoso demais, que eles não conseguiriam resistir. Essa foi o que paralisou o povo.
Mesmo com Josué e Calebe tendo um outro discurso, uma outra postura, o povo não entrou na terra prometida, porque eles ficaram paralisados pelo medo. E o medo os levou à incredulidade. O medo colocou os gigantes como uma barreira intransponível. Os Sambalás, os Tobias sempre dirão para você e para mim: você não vai conseguir. Dessa vez, a igreja do Senhor Jesus não pode se render ao medo, ao pavor. A nossa oração precisa ser a oração de Neemias, dizendo: Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo. Mas o meu coração precisa continuar confiando no Senhor, confiando inteiramente na graça do Senhor. Você e eu não podemos parar só porque estamos diante de uma circunstância totalmente nova, inusitada. Não há uma resposta fácil, não há uma solução fácil. E quando nós estamos falando isso, não é apenas para um problema local, é um problema mundial. Mas independente do tamanho do problema, independente da adversidade, da grandeza da adversidade, Deus continua nos fortalecendo. E nós não podemos sucumbir diante do pavor, do medo, do terror, só porque não sabemos como reagir. Mas há alguém que sabe e que está ao nosso lado. Está conosco. Em primeiro lugar, não tema. Mas em segundo lugar, Neemias diz: olhe para o Senhor. Lembre-se do Senhor. A partir da semana que vem, se Deus assim permitir, nos domingos pela manhã, eu estarei começando uma série de conversa. Eu não vou dizer estudo, porque são reflexões. Pela manhã, todo domingo às 10 horas, a respeito de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus. Porque nessas horas de adversidades, os nossos olhos precisam sair um pouco do problema. Já disse o nosso querido ministro da Saúde, senhor Mandetta, quando ele diz: olha, os meios de comunicação muitas vezes se tornam tóxicos. E é uma verdade. Muitos de nós passamos o dia, boa parte do nosso dia, ouvindo a quantidade de pessoas que estão morrendo, os problemas, as adversidades. É claro, nós não podemos ignorar que há um fato grave, mas nós precisamos de um pouco desse nosso tempo, pelo menos a maior parte dele, olharmos para o Senhor, vermos aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, olharmos para a grandeza de Deus. Meu irmão, Deus não está lá no céu andando de um lado para o outro, preocupado, sem saber o que vai fazer. Ele continua tendo controle sobre todas as coisas, sobre toda a situação, sobre a sua vida. E para nós, pouco nos importa se ficaremos ou não doentes, se iremos sobreviver ou não. Nós estamos com o Senhor, independente da situação. Deus está conosco. A nossa fé não muda se as circunstâncias mudarem. Alguém poderia dizer: porque eu tenho fé, estou imune. Não, você e eu não estamos imunes. A fé não nos dá imunidade biológica, mas a fé nos dá a certeza de que, independente da situação que a gente vai passar, nada muda no nosso coração. Deus é maior do que qualquer situação dessa. Deus é capaz de trazer alegria ao nosso coração. Deus é capaz de trazer paz ao nosso coração. Deus continua reinando sobre todas as coisas, cuidando de cada um de nós. Independente da situação, lembre-se do Senhor. Lembre-se do Senhor. Invista boa parte do seu tempo olhando para o Senhor,
para o autor e consumador da nossa fé. Tenha sempre nos lábios um cântico de louvor. Deus está fazendo algo maravilhoso no meio do seu povo. Deus está fazendo algo grandioso. Você não está percebendo? É um tempo novo de Deus, e com toda tragédia sempre vem oportunidades. E se os nossos olhos estiverem apenas na tragédia, nós iremos perder as oportunidades que Deus está dando para nós, que Deus está dando para você, para a sua família. Lembre-se do Senhor. Lembre-se do Senhor. E independente do que você vai fazer e do que você tenha que fazer, faça pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa esposa, pela vossa casa, pelo seu marido também. Não existe uma fórmula, nós não sabemos quanto tempo deve durar esse confinamento, né, ou esse isolamento social. Não sabemos. Sabemos que alguns estão tendo que trabalhar, os médicos, os profissionais de saúde, o pessoal da padaria, da farmácia, o pessoal dos mercados, os caminhoneiros, tantas pessoas. Óbvio que nós, em determinados momentos, muitos de nós estamos trabalhando em casa. Haverá momentos em que nós teremos que ir para os nossos trabalhos, né, desempenhar, fazer o nosso papel, mas faça isso pelos seus irmãos, e aqui eu não estou falando apenas dos seus irmãos de sangue, mas uns pelos outros. Não é momento de pensar cada um em si, mas é momento de pensarmos em todos nós. Os nossos irmãos são os nossos compatriotas do nosso país, que também estão sofrendo, especialmente os mais pobres. Eu quero convidar você que está assistindo, interceda, ore e se envolva com cuidado dos mais pobres. Sempre sofrerão mais. O peso maior sempre será deles. E nós, como igreja, não podemos ser omissos. Ore pelos nossos irmãos do Projeto Sertão, ore pelas comunidades mais carentes do nosso país, ore para que essas pessoas sejam sustentadas e, de alguma forma, que o Espírito Santo de Deus nos dê estratégia para cuidar dessas pessoas que não aguentam 3, 4 dias sem um sustento, porque elas têm que conquistar o pão quase que diariamente. Que Deus nos dê estratégia. A igreja do Senhor Jesus precisa se levantar, peleje pelos vossos irmãos, por aqueles que estão passando por necessidade, não apenas a necessidade física do dinheiro em si, mas peleje pelos vossos irmãos que estão sofrendo emocionalmente. O isolamento, essa enfermidade, ela nos atinge, não apenas no corpo, mas ela nos atinge naquilo que é mais precioso para nós, nos relacionamentos. Eu não falo apenas dos relacionamentos dentro de casa, que inevitavelmente tem os seus conflitos, mas há muitas pessoas sofrendo de solidão, depressão, estão tristes, estão se sentindo derrotadas, desamparadas. Nós temos que pelejar por elas também e com elas também. Graças a Deus, nós temos criado uma rede de assistência a essas pessoas. Entre em contato se você está precisando conversar com alguém. Nós não estamos em férias, nós pastores. Nós estamos aqui à disposição para ouvir, para chorar contigo, para te abençoar, para clamar pela sua vida. Mas nós temos a igreja, os nossos irmãos que mesmo à distância, por uma ligação telefônica, uma mensagem no WhatsApp, ou de uma forma qualquer, ou através de grupos que a gente está se reunindo virtualmente, Deus tem cuidado de nós. Pelejemos pelos nossos irmãos. Não é momento de pelejar sozinho. Os nossos irmãos não são apenas os do nosso país, mas nós precisamos orar por aqueles países que têm mais dificuldade. Não é hora de olharmos apenas para nós.
Peleje por você, peleje pelos seus irmãos, peleje pelos seus avós, peleje pelos seus filhos, peleje pela vossa família, pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua casa. Eu quero terminar dizendo assim, daquele dia em diante, lendo o versículo 16, a metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças e escudos, arcos e couraça. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Vai ter um momento em que alguns vão precisar trabalhar como já temos. Nós temos uma linha de frente de gente que está trabalhando. Nos hospitais, nas fábricas, fabricando insumos, máquinas, pessoas que nós nem conhecemos. Mas outras estão fazendo a guarda. E nesse caso aqui, eu quero trazer isso para o âmbito, a esfera espiritual. Enquanto alguns estão no fronte de batalha, nós precisamos cobrir a vida dessas pessoas. Nós precisamos, em nossas casas, orar, interceder. Há pessoas que estão na frente de batalha. E nós, como igreja do Senhor, precisamos interceder dia a dia por eles. Alguns não podem, têm que ficar em casa. Enquanto você está em casa, você não está impossibilitado de agir. Você pode agir através da sua oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nada pode deter a oração do povo de Deus. A sua oração, o seu clamor. Que o Senhor nos conceda a sua graça. Que o Senhor nos fortaleça. Eu tenho repetidamente falado a mesma coisa em todas as mensagens, pelo menos a mesma temática. Não tenha medo. Não tenha medo. Você e eu sairemos muito maiores, muito mais fortes. A nossa nação vai sair muito, muito, muito mais fortalecida desse processo. É um processo fácil? Não. É de um dia para o outro? Absolutamente não. Mas eu tenho a certeza no meu coração, o nosso país continua sendo e será cada dia mais o celeiro de Deus para levar as boas novas e o cuidado àquelas pessoas que mais precisam, dentro e fora dos nossos limites geográficos. Fortaleça o seu coração. Esse tempo em que você está em casa, se prepare. Prepare o seu coração. Há muita coisa que nós temos que fazer e faremos em o nome do Senhor Jesus. Eles terminaram o muro. Eles fortaleceram os muros de Jerusalém num tempo recorde, porque o Senhor era com eles. O Senhor é conosco em todo o tempo e o tempo todo. Vamos orar? Eu convido você a, se possível, fechar os seus olhos, colocar o seu coração diante do Senhor. Se você está tomado pelo medo, eu quero orar de forma muito específica por você. O amor de Deus lança fora todo medo. Saiba de uma coisa, você é cuidado, você é cuidada pelo Senhor. Deus te ama. E o seu amor é capaz de lançar esse pavor, esse medo fora do seu coração. Pai querido, eu quero clamar por cada pessoa que está do outro lado dessa tela, assistindo, ó Pai, pelo seu smartphone, assistindo na sua televisão, no seu computador. Ó Deus, talvez só ouvindo, porque está dirigindo e ouvindo as pessoas ali do carro. Pai, eu não sei a condição em que essa pessoa está, e eu não sei onde essa pessoa se encontra, se ela está no fronte de batalha, se é daquelas que não podem sair do seu isolamento, no seu isolamento social, dentro da sua casa. Eu quero clamar em nome do Senhor Jesus. Todos sejam fortalecidos na força e no poder do Senhor,
Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão, ó Deus, apavorados com o medo, com as incertezas, Pai, que possam descansar o coração no Senhor. O Senhor continua no controle de todas as coisas. O Senhor continua sendo o nosso Deus, aquele que nos guia, que nos guarda, que nos protege. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, estende a tua mão, toca na vida dos meus irmãos, que eles sintam-se tocados pelo poder do Senhor. Nós, ó Deus, somos aconselhados a não tocarmos uns nos outros, para não nos contaminarmos, mas o toque do Senhor é capaz de trazer vida, é capaz de trazer esperança, paz ao nosso coração. Toca a nossa vida, Pai, nesse momento, em o nome de Jesus, que esse toque de vida produza ânimo no nosso coração. A tua palavra diz que o povo tinha ânimo. Deus, em nome de Jesus, que tenhamos ânimo para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Graças a Deus. Que bom que você nos acompanhou até esse momento. Eu peço a Deus que você tenha uma semana abençoadíssima. Peço a Deus que Ele esteja renovando o seu coração, renovando as suas forças. Vencemos mais uma semana. Graças a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, sobre toda a terra e céus, sobre toda a terra e Se paz a mais doce me deres azar, se glória mais forte me souber, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu.